Como a psicologia analítica interpretaria além da imaginação? Distância a pé. Walking Distance, 1959. Martin Sloan é um publicitário de meia-idade que, durante uma viagem de trabalho, faz uma parada inesperada em uma pequena cidade. Ao caminhar por suas ruas, ele percebe que aquele lugar é exatamente a cidade onde passou a infância, intacta, silenciosa, como se o tempo não tivesse avançado. As lojas, o parque, os brinquedos e as casas permanecem como eram décadas antes. À medida que Martin explora esse espaço, ele encontra versões mais jovens das pessoas que conheceu, incluindo a si mesmo criança, e por fim, seu pai. O reencontro o confronta com a impossibilidade de permanecer ali. Ao tentar atravessar definitivamente esse passado, Martin sofre uma queda e retorna ao presente, ferido, compreendendo que a memória pode ser visitada, mas não habitada. O início da jornada. Martin Sloan caminha lentamente por uma rua silenciosa. As vitrines estão limpas, antigas, intocadas. O som distante do vento atravessa a praça central, onde um carrossel permanece imóvel, decorado com luzes apagadas e cavalos de madeira alinhados em círculo. O parque está vazio. Não há ruído de carros, nem vozes adultas. Martin observa cada detalhe com atenção crescente. O coreto, as árvores, o chão de terra batida. Seus passos desaceleram, como se o espaço impusesse outro ritmo ao corpo. O despertar das sombras. Algo se move abaixo da superfície do tempo. As ruas parecem respirar uma memória que não pertence mais ao mundo desperto. O ar carrega uma densidade estranha, como se o passado estivesse acordado, observando. Não há pressa, não há urgência. Apenas a sensação de que cada passo conduz para mais fundo, onde o relógio perdeu a autoridade. Martin Sloan surge como a figura do ego fatigado, fragmentado entre o que vive e o que perdeu. Sua travessia não é geográfica, mas psíquica. A cidade manifesta-se como o inconsciente pessoal reconstituído em imagens nítidas, preservadas do desgaste do real. O carrossel, quando ganha movimento e luz, revela-se como um núcleo simbólico, o tempo circular, encantado, que gira sem avançar. Os cavalos, força vital contida e domesticada, repetem eternamente o mesmo gesto, oferecendo a Martin a promessa sedutora de um mundo sem escolhas definitivas. A criança que ele observa à distância, seu próprio reflexo infantil, encarna o arquétipo da criança eterna, portadora de pureza, potencial e também de ilusão. Martin não interage com ela como alguém que recorda, mas como alguém que deseja regressar. Nesse ponto, a narrativa se aproxima dos mitos da Idade do Ouro, quando os deuses caminhavam entre os homens e o sofrimento ainda não havia instaurado sua lei. Tal como no mito, porém, o acesso a esse tempo primordial exige um preço. Forças invisíveis regem essa travessia. Nada se impõe de forma violenta. O encantamento é suave, quase benevolente, como um rito implícito que convida o ego a abdicar de sua posição adulta e se dissolver na repetição confortável da origem. Os espaços da psique e a tessitura do conflito. O espaço se divide. De um lado, as ruas luminosas da infância. De outro, o mundo externo que começa a pulsar como uma ameaça silenciosa. A fratura não está na cidade, mas em Martin Sloan. Cada deslocamento aprofunda a cisão entre o homem que ele se tornou e a imagem que tenta recuperar. O encontro com Robert Sloan, seu pai, instaura o eixo do conflito. Robert Sloan manifesta o arquétipo paterno em sua função reguladora, aquele que sustenta a ordem, delimita fronteiras e impede a regressão irreversível. Ele não nega o afeto, mas recusa a permanência. Sua presença ecoa figuras míticas como Cronos ou os guardiões do limiar nos mitos gregos, entidades que preservam a separação entre eras e impedem que o tempo seja violado sem consequências. Os ambientes reforçam essa tensão. A cidade é clara, organizada, quase irreal. O retorno abrupto ao presente é marcado pela dor física, pela queda, pela ferida no corpo.
O inconsciente responde com linguagem somática, inscrevendo no corpo o limite que o ego tentou transgredir. Nesse ponto, a narrativa dialoga com a experiência contemporânea, sociedades que idealizam o passado, que tentam congelar identidades e memórias em ciclos de repetição, recusando a transformação. O imaginário mágico retorna sob formas modernas, nostalgia excessiva, culto à infância, medo do envelhecimento, como rituais disfarçados que prometem alívio, mas cobram estagnação. Individuação e o último sinal antes do silêncio. O tempo se fecha como um arco. O espaço luminoso se apaga lentamente e o peso da gravidade retorna. Há um instante de suspensão, como se a psique hesitasse entre seguir adiante ou desaparecer no que já foi. Martin Sloan retorna ao presente ferido, mancando, carregando no corpo a marca de sua travessia. Seu processo de individuação não se completa plenamente, mas se reorienta. Ele não integra o passado como morada, mas como lembrança delimitada. O arquétipo da criança permanece vivo, porém separado. O pai mantém sua função de limite, e o ego reaprende a caminhar no tempo linear. O desfecho ressoa com imagens do terceiro milênio, marcado por indivíduos que oscilam entre hiperaceleração e paralisia nostálgica. A ferida de Martin reflete a condição de uma psique que só pode avançar aceitando a perda, reconhecendo que toda tentativa de retorno absoluto resulta em ruptura. A obra silencia não com redenção plena, mas com lucidez melancólica. Crescer implica abandonar paraísos. Permanecer humano exige atravessar o tempo, mesmo quando ele dói. Você ouviu Como a Psicologia Analítica Interpretaria Além da Imaginação? Distância a Pé. Walking Distance, 1959.